imperador. Vocês lembram que em 17 de dezembro de 1927, olha para cá, 17 de dezembro de 1927, enquanto emergia de uma corrida submersa nas proximidades de Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos, o submarino S4, ele foi acidentalmente, afundado. Ele foi mergulhando e começou a entrar água nele pelo Destroyer Paulding, na guarda costeira dos Estados Unidos. E esse submarino continha alguns tripulantes. Imediatamente, um esforço significativo foi feito para resgatar 6 sobreviventes que estavam ali mesmo, presos na sala dianteira. Enquanto eles usavam o último oxigênio disponível no submarino, eles enviaram uma mensagem em código Morse. E a mensagem foi a seguinte: existe alguma esperança? Para surpresa de todos eles, a resposta enviada pelo capitão King foi: sim, há esperança. Tudo que é possível está sendo feito. Acontece que, frustrada pelo clima, a força de resgate, infelizmente, não conseguiu resgatar os 6 homens, e ao final, todos que estavam lá a bordo faleceram. A pergunta é, irmãos, o ser humano, ele está condenado pela condição do pecado. E a pergunta que nós nos fazemos a nós mesmos é: existe esperança? Será que existe esperança para o mundo hoje comparado a este submarino? Existe esperança para nós? A boa notícia é que existe esperança para todos. E a Bíblia mostra para nós, quando estudamos a palavra de Deus, ela mostra e nós descobrimos que tudo o que era necessário para ser feito, para a salvação da humanidade, foi feito. Tudo foi feito. E ninguém precisa morrer, irmãos, pelos seus pecados. Os seus pecados já foram perdoados. Nós estudamos durante toda a semana do Calvário, terminou ontem. Aprendemos que os nossos pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Ele morreu na sexta-feira da paixão, foi sepultado na mesma sexta. No dia de domingo, aliás, no sábado ele ficou na tumba, sepultado, descansando, mas no domingo ele ressuscitou, porque hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. E olha, não estamos abandonados neste mundo, porque Jesus morreu por nós. Jesus, ele é o resgatador, ele resgatou-nos das garras do inimigo. E ser salvo depende da escolha de cada um de nós. Cada um de nós deve fazer a escolha correta. E todo o suprimento necessário já foi disponibilizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que Deus tem um convite a todos nós. E juntamente com esse convite, Ele controla toda a história. E isso fica claro através de um sonho que um monarca chamado Nabucodonosor, há mais de 2.500 anos, conta em detalhes todo o desenrolar da história dos impérios que surgiriam e desapareceriam. Deus tem controle sobre nós. E isso mostra que os impérios, eles surgiriam e desapareceriam. Esse sonho, ele foi contado, Deus enviou esse sonho a este monarca, chamado Nabucodonosor. Isso aconteceu há milênios atrás. Eu vou contar um pouquinho essa linda história, porque Deus revelou para este homem, que não era cristão, era um imperador, e por sinal, ele se tornou conhecido como um dos maiores imperadores de uma das maiores potências globais, mundiais. Eu estou me referindo, e eu aprendi isso antes de ler a Bíblia, viu? Eu aprendi isso no livro de história. O nome dele, Nabucodonosor, e o grande império dele que ele dominou durante o período de 605 a.C. até 539 a.C., era o império de Babilônia. Babilônia
era a maior potência do mundo. Acontece que Deus queria salvar esse imperador, queria salvar os seus súditos, queria salvar todos os compatriotas, todos os que participavam daquela pátria, todos os babilônios, todos da Babilônia. Deus amava os babilônios, todos que participavam da Babilônia, e ele queria salvar o rei. E ele enviou um sonho para este rei. Só que quando ele enviou este sonho para o rei esqueceu-se do sonho no dia seguinte. Ele acordou perturbado, porque o sonho era algo que o incomodava. Acontece que o incômodo foi tão grande que ele pediu para que todos os sábios do seu reino pudessem contar o sonho e a sua interpretação. Alguém aqui já sonhou? Alguém aqui já sonhou ao ponto de se esquecer do seu sonho, mas que ficou perturbado porque se esqueceu, mas algo que o perturbara mesmo sem ter ciência do sonho anterior? Pois é, aconteceu com Nabucodonosor. Deus colocou o sonho na vida dele para salvá-lo e para salvar também todos os sábios e todos os súditos do seu reino. Ocorre o seguinte: ele chamou os sábios vieram, e quando os sábios vieram, e Nabucodonosor, sabendo que eles eram inteligentes, mas não queria ser enganado por eles, porque, na verdade, gente, tinham alguns charlatões lá, né? Tinha alguns meia boca, como dizem hoje aí, alguns mentirosos, até os sábios, para poder receber o favor, o poder e o dinheiro do rei. Eles inventavam o sonho e ainda mais inventavam a interpretação. Aí o que é que Deus fez? Deus deu o sonho para o rei e ao mesmo tempo tirou o sonho do rei e deixou o rei perturbado. O rei chegou para os sábios: vocês são sábios? Então me digam qual foi o sonho que eu tive ontem à noite que está me perturbando, só que eu esqueci. Aí nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum dos encantadores de Babilônia teve a capacidade de revelar o sonho que o rei havia tido na noite passada. Já pensou, Paulo Morelli, ter um sonho e agora o rei pede para os sábios decifrarem qual o sonho e ao mesmo tempo sua interpretação? Deus fez isso para salvar o rei, os súditos e para mostrar que ele é Deus. Aí, para não destruir, porque o rei ficou zangado, porque nenhum deles tinha condições de revelar qual era o sonho e a sua interpretação, o rei mandou matar todos os sábios. Aí alguém se lembrou de quem? De quem? De Daniel. Quem foi Daniel? Aquele profeta hebreu que juntamente com ele vieram seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego, lembram do capítulo 3 de Daniel? Juntamente com esses 4 fiéis discípulos de Deus, também o povo todo os hebreus, Israel, foi aprisionado. Nós chamamos isso na história de o cativeiro babilônico, né? Todos eles aprisionados. Os sábios seriam destruídos, mas alguém lembrou-se de quem? De Daniel. Aí Deus salvou os sábios através de Daniel. Daniel foi chamado, e Daniel disse assim, olha, 2 atitudes interessantes de Daniel, quando Daniel foi chamado. 2 atitudes eu quero mostrar para vocês, ao receber a revelação de Deus diretamente, o sonho, o seu significado. Primeiro, que Daniel não atribuiu para si nenhum poder especial. O que é que ele fez? Eu não tenho poder para revelar sonho, enviar sonho, eu não tenho poder para isso, mas há um Deus no céu, o único que pode revelar os mistérios. Daniel 2:28. Só existe um no céu que pode revelar, e esse é Deus. Agora me dê um tempo. O sonho do rei estava relacionado com os últimos dias da história. Me dê o tempo, segunda atitude de Daniel, que eu vou orar com os meus amigos e Deus vai me revelar. O rei concordou e deu esse tempo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 4 se reuniram em oração e Deus revelou o sonho que havia dado para o rei e que havia tirado da mente do rei. Deu esse sonho para quem? Para o profeta Daniel. Aí Daniel teve o sonho
E agora Deus disse: Daniel, vai lá, conta se é esse mesmo sonho que ele quer saber que ele teve e o que significa este sonho, irmãos. O sonho estava relacionado com os últimos dias do planeta, ou seja, ultrapassaria os tempos do rei Nabucodonosor e chegaria até os nossos dias. Por incrível que pareça, nós estamos no ano de 2025, o sonho de Daniel alcança os nossos dias, os nossos anos. Vocês acreditam nisso? Foi isso mesmo, foi para a época dos nossos dias também, atravessou o período de Daniel e até chegar os últimos dias do planeta. Eu não sei quando Jesus vai colocar um ponto final no mundo, porque quem domina este planeta não são os presidentes, não são os governantes, não são os vereadores, não são os prefeitos. Quem domina, quem está no controle do planeta Terra é Deus. Porque é Deus que remove reis e é Deus que estabelece reinos. Está escrito e que se cumpra. Esse foi o conteúdo. Essa foi a essência. Qual, pastor? Qual foi o conteúdo e a essência do sonho que o rei teve, que não sabia, se esqueceu, e que Deus deu para Daniel? Daniel revelou, o rei ficou empolgado, e quando Daniel começou a falar, foi esse o sonho que Deus te deu? Foi? Foi ou não foi, Daniel? Foi esse? Nabucodonosor, é esse mesmo. E ele começou a relaxar. O rei sentou lá no trono. Pode continuar, meu filho. É isso mesmo. E ele começou a contar o sonho. A essência do sonho do rei era justamente um sonho. Ele viu uma grande imagem. Uma imagem. E essa imagem era uma imagem parecida com a Babilônia, porque a cabeça parecia com a Babilônia. Ele viu uma imagem interessante. Essa imagem tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, né? Quadril de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés tinham uma mistura de barro com ferro. Isso está escrito em Daniel capítulo 2. Só que a crença na época de Babilônia, naquela época, no ano 605, era que o império da Babilônia existisse para sempre, irmãos. Essa era a crença. Por quê? A cabeça de ouro, na verdade, representava a Babilônia. Como é que a gente tem esse dado importante? Babilônia governou, eu já falei isso, desde o ano 605 até 539. E os jardins suspensos da Babilônia eram uma das maravilhas do mundo antigo, uma das lindas maravilhas do mundo antigo. E na cidade estava o templo de Marduk, com 91 metros de altura. Do lado de fora desse templo estava coberto com azulejos azuis. Por dentro, esse templo era revestido de ouro puro, porque Babilônia era considerada o império do ouro. Apenas neste templo, por exemplo, Nabucodonosor usou 18 toneladas de ouro puro. Bel-Marduk, o principal deus da Babilônia, só exemplificando para vocês, era uma imagem de ouro em um trono de ouro, diante de um altar de ouro, ao lado de um castiçal de ouro. Pois acredita-se que 7,727 quilos, 7.727 quilos de ouro maciço foram usados apenas para o altar e para o trono. Não é de admirar que Deus tenha dito a Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor entendeu que ele seria a cabeça de ouro. Logo, rei Nabucodonosor, reino Babilônia. Então ele linkou algo interessante. Eu sou a cabeça de ouro, só que tem um detalhe, né? A crença naquela época era que o império de Babilônia iria existir para quanto tempo? Por quanto tempo? Só que ele ficou empolgado. Já que ele era cabeça de ouro, ninguém poderia suplantar. Ninguém poderia suplantar. Eu adiantei demais aqui, Volta aí um.
Aí, ninguém poderia suplantar este imperador, este império. Aí o que acontece? Lembram que no capítulo subsequente, o capítulo 3, que é o seguinte do capítulo 2, é verdade, o que é que Nabucodonosor faz? Uma estátua, não como a que ele viu no sonho. Ele manda construir uma imagem com que metal? Ouro puro. Por quê? Quem era o ouro apenas? A cabeça. Só que a cabeça, além da cabeça, haveriam outros metais, ou seja, cada metal aí representa um império, um poder que sucederia o outro. E pela sequência, interessante, o poder que sucederia o outro seria inferior. Por quê? O que é inferior ao ouro? A prata. O que é inferior à prata? O bronze. O que é inferior ao bronze? O ferro. E depois se mistura com barro. Então, um inferior suplantou, destruiu o outro reino. Isso está na história, está na Bíblia, confirmando a profecia que não falha. Tudo bem, mas o que representam os outros? Medos e peças, por exemplo, são representados aí pelos peitos e braços de prata. Você sabia que Daniel, ele se refere ao peito e braços de prata lá no capítulo 2, verso 29. Está aí na tela. Os medos e persas derrubaram os babilônios. Então, na verdade, em outra visão, Daniel teve, no capítulo 8 desse mesmo livro que leva o seu nome, ele até menciona os medos persas pelo nome como a próxima superpotência depois de Babilônia. Estava escrito e que se cumpriu isso. E a história revela exatamente como isso aconteceu. Em Daniel 5, depois vocês estudaram, vocês já leram, mas quem quiser ser curioso, vai em casa e lê o Daniel 5. A Bíblia diz que o rei Belsazar, neto do rei Nabucodonosor, ofereceu um banquete regado a bebedeira para 1000 dos seus senhores. Aí no meio da devassidão, da bebedeira, da música encantadora, da imoralidade sedutora, o banquete de Belsazar foi estrondosamente interrompido. Sabe por quem? Por uma mão misteriosa que escreveu na parede estas palavras, na linguagem deles. Mene, tekel, parsim. Não foi numa linguagem ininteligível, foi numa linguagem deles. Por que eles não entenderam? E pediram para que um profeta interpretasse essas frases. Porque o pecado cega as pessoas. Olha o que o pecado faz. Não foi numa linguagem que só os anjos entendem, não. A linguagem era clara para Belsazar. Só que ele não entendeu porque ele estava embriagado pelo pecado. E o pecado embriaga as pessoas ao ponto de fazer com que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. É isso que o pecado faz. Aí aconteceu naquela noite. Mene, tekel, parsim. Aí veio a interpretação. O significado são essas palavras. Mene, Deus contou o teu reino, Belsazar, e o acabou. Tekel, você foi pesado na balança, Belsazar, e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E foi exatamente isso, diz a Bíblia, que aconteceu. Lembram do cilindro de Ciro, o grande na história? E nesse cilindro, os medos e persas, esse cilindro é de argila e conta a história da derrocada do grande império de Babilônia. Conta exatamente o que aconteceu. Esse homem, os medos liderados por esse homem, derrubaram Ciro, derrubaram a invencível cidade de Babilônia. E surpreendentemente o próprio profeta messiânico Isaías previu isso, que iria acontecer 150 anos antes de Cristo nascer. E ele tomaria Babilônia. Isso está em Isaías 45, verso 1. Esse cilindro conta um registro histórico que mostra que foi descoberto pelos britânicos no Oriente Médio, esse registro, mostrando que Ciro tomou a cidade quase sem luta, gente, sem muito esforço. Na verdade, quem tomou a cidade foi Deus. Quem invadiu Babilônia foi Deus, e Ele o fará. Uma das 7 pragas do Apocalipse diz que o rio Eufrates vai ser aberto. Claro que esse rio Eufrates não é o rio literal, né? É simbólico. A gente conta isso em outro momento, tá bom? E isso acontece que Ciro aqui representa Cristo, o ungido, através de sua volta, do seu regresso, e vai invadir Babilônia, e vai invadir rios
pessoas, povos na sua segunda vinda. Aqui registra que a profecia é fiel e verdadeira. Deus permitiu que Ciro, ser humano, carne e osso, grande ungido de Cristo, usado por Deus para derrubar a Babilônia e continuar sendo agora a maior potência mundial. Só que a Bíblia predisse que surgiria além de Ciro, além de Nabucodonosor, respectivamente, além da Babilônia e além dos medos e persas, a Bíblia diz que surgiria o terceiro império, representado agora pelo ventre de bronze. Daniel 2,39 fala que um terceiro reino de bronze, governaria sobre toda a terra. Lembram que a nação que derrubou o império Medo-Pérsia foi qual? Quem? Grécia. Isso mesmo. O livro de Daniel, no capítulo 8, predisse a Grécia pelo nome, cerca de 200 anos antes de chegarem ao poder, como quem derrubaria os medos e persas. Essa precisão foi incrível. Alexandre, o Grande, liderou seus exércitos com sua armadura de bronze, com seus capacetes de bronze, com as suas couraças de bronze, escudos de bronze, espadas de cabo de bronze, e os exércitos gregos dominaram o mundo com todo este poder bélico chamado bronze. Não é de admirar, irmão e irmã, que a Bíblia apresentasse o terceiro império por bronze. A Grécia, no entanto, seria seguida por um outro império. Aí sim, esse foi o quarto império. E esse império representa um poder mundial. Esse foi liderado por Roma, irmãos. E Roma derrubou o Império Grego no ano de 168, no ano de 168 antes de Cristo. Roma então governou o mundo todo. O Império Romano foi uma verdadeira máquina de guerra, vencendo os seus inimigos para se estabelecer como um império forte. Mas esse não seria o final da história. Roma foi dividida. Roma foi dividida, assim como os pés da estátua. O que significam esses pés da estátua? Ferro misturado com barro. E barro não se mistura com ferro. Olha para mim. Ferro não se mistura com barro, porque o barro não se mistura com ferro. Essa previsão mostra a divisão do império. O império único agora é um império dividido. Você sabe que isso significa a Europa dividida, como a profecia descreveu, que seria os pés de ferro e barro representam o Império Romano já dividido e que acabou por se tornar a Europa hoje conhecida ocidental. Roma havia governado uma vasta área, vocês sabem disso, especialmente no que hoje nós chamamos de Europa, né? A ocidental. No entanto, entre 351 e 476, depois de Cristo, que foi justamente a queda do Império Romano. Você sabe quando o Império Romano pegou o poder da Grécia? Foi no ano 168, antes de Cristo. Aí passa, vai zerar, depois continua depois de Cristo. Quem era que dominava o planeta Terra na época de Jesus? Quem era? Roma dos Césares, né? Então, quem dominava o mundo naquela época de Cristo era Roma. Pois é, então no ano 476, Roma cai. A queda do Império Romano, a história não mente, tá aí, a gente confirma. Tribos bárbaras ou germânicas, conforme a história reza, invadiram o Império Romano. E essas várias tribos bárbaras tornaram-se as nações do que hoje conhecemos como Roma dividida ou Europa ocidental. Gente, a palavra de Deus mostra para nós qual o império último, porque o império hoje se dividiu, né? Desde 476. E o que aconteceria com esse reino dividido? Será que esse reino dividido poderia se tornar um império mundial? Será, pastor? Me ajuda aí, que não está funcionando isso aqui. Agora, olha aí.
Vocês sabem que muitos tentaram restabelecer um império único na Europa, mas todas as tentativas foram para baixo, ó, foram frustradas, fracassaram. Carlos V, Luís XIV, Adolf Hitler, lembram dessa figura? Lembram? Quem mais? Napoleão, grande, homem, vitorioso, mas ele também caiu, ele também foi derrotado. Então, grandes homens da história tentaram, através de alianças, através de casamentos, todos eles tentaram unir a Europa, mas, como já dizia Deus, através de Daniel 2, o barro e o ferro não se ligarão. É profecia bíblica. Tentaram através de casamentos para unir a Europa. Queriam fazer um império único, né, para tentar mudar o mundo, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia já tinha profetizado. Eles não vão se unir, nunca se unirão. Agora, pastor, já que não vai ter um governo único, um mundo único, um império, um quinto reino único, mundial, qual é o próximo império mundial? Eu sei que vai existir um império mundial, mas qual? Daniel 2,44, o último império mundial será estabelecido em breve. Mas será que vai ser a França? Será que vai ser a Itália? Será que vai ser a Rússia? Será que vai ser China? Quase não falo. Será esse império mundial? Estão se falando em guerra nuclear, na terceira guerra mundial. Será que vai existir isso mesmo, pastor? Não, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o reino eterno que virá breve é a volta de Cristo, é o reino de Deus, e esse não terá fim, nunca será suplantado. Amém? A nossa esperança se confirma, irmãos, que esse reino jamais terá lágrimas, esse reino jamais terá dor. Deus vai acabar com tudo isso. Ele prometeu, o seu reino será um reino de esperança eterna. E a nossa esperança vai se cumprir. E Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa esperança se confirma. Sabe por quê? Olha aí, ó. Porque Deus conhece e revela o futuro e revela por meio de seus profetas o que vai acontecer. Sabe por que se renova? Porque Deus está no controle, Ele remove e estabelece reis. Sabe por quê? Porque Deus ouve e responde nossos pedidos de ajuda, como Ele fez com Daniel. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós como cuidou de Nabucodonosor. Lembre-se, Deus algo estabelecerá logo. E o seu reino de paz para sempre, sem dor, sem lágrimas, sem morte. Lembre-se daqueles tripulantes, eu termino com essas palavras. Aqueles tripulantes presos dentro de um submarino, perguntando se ainda existia esperança alguma para eles. Irmãos, nós estamos presos em um mundo submarino deste planeta. Um mundo que está desmoronando rapidamente ao nosso redor. E muitas pessoas estão fazendo a mesma pergunta que aqueles 6 tripulantes do submarino fizeram. Há alguma esperança? A profecia de Daniel 2 deixa bem claro que sim, existe esperança. Então, irmão e irmã, você que me ouve, você que me assiste, hoje que você que está aqui comigo, viva com a certeza de que o futuro está garantido para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Falta pouco, eu creio, para Deus colocar um ponto final no pecado. E Ele nos convida a sermos parte dos vencedores. Você gostaria de ser vencedor? Enquanto você escuta essa música linda, você pode entregar sua vida a Jesus.
Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia encontrei um Salvador. Ele veio em pessoa e tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção. As cadeias do pecado querem me afastar do Rei, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. Mesmo em meio a sofrimentos é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sob a mão de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo um dia irão se acabar. Com Cristo meu mestre vou pra sempre morar. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá. Ele voltará. Ele virá com poder e grande glória. E eu não tenho dúvidas que esse dia está mais perto. Hoje está mais perto do que ontem, né? E amanhã vai estar mais perto do que hoje. Você está preparado para encontrar Jesus? O Paulo, ele decidiu voltar para os braços do Pai. O Paulo, ele está passando por um momento, assim, de saúde, né? Mas eu disse para ele: Paulo, venha mais para cá um pouquinho. Tem muita gente com saúde hoje, Paulo, e não quer saber de Jesus. E ele está passando por um momento muito difícil. Mas eu disse para ele: Jesus é o médico dos médicos. Por isso, Paulo, conforme é o seu desejo, eu, cumprindo a ordem do Mestre, de todo o meu coração, estou dando boas-vindas a você,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e como ministro do Evangelho e pastor desta igreja, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja toda diz: Amém. Amém. Vem mais para cá, vem mais para cá. Amém. Amém. Deus abençoe, Paulo.